Eles estão aí há 5 governos no Brasil. Melhorou? Não melhorou absolutamente nada. Tem que reduzir tributação, tem que reduzir várias amarras trabalhistas. Eu gostaria muito de ver o fortalecimento da indústria. Lembrando, gente, a indústria não é só agronegócio. A gente tem que sair fora desse negócio do agronegócio. A gente tem aqui a terceira maior reserva de terras raras do mundo. Da terras raras, essas câmeras que estão gravando aqui a gente, elas não existem sem terras raras. Esse seu monitor que você está assistindo a gente, eles não existem sem terras raras. Cada pixel aí, o RGB que você conhece, o red, o blue e o green, ele é uma terra rara diferente. 90% do refino das terras raras está na mão da China, ou seja, os Estados Unidos está na mão da China. Se a China parar de vender para os Estados Unidos colapsa. A gente tem condição de ser hoje um dos maiores parceiros dos Estados Unidos e a gente não faz, porque até o Lula falou, não, eu vou pedir aí uma comissão para eu descobrir o que é terras raras. Ele não sabe até agora o que são, o Lula não sabe. Lula, me chama aí que eu explico pra você o que são terras raras, tá? E eu acho engraçado ter todo esse fortalecimento do agro, né? Olha, o Lula deu dinheiro. O Lula não deu dinheiro porque ele não tem dinheiro, nunca trabalhou na vida do vagabundo. Quando trabalhou, inclusive, tentou ser torneiro, ele perdeu o próprio dedo. Nem pra cuidar do dedo dele ele consegue, ele vai cuidar do Brasil. O agro que ele disse que é fascista. Como é que ele tá ajudando? Então ele é pró-fascismo? O Lula é pró-fascismo? Ele tá ajudando o fascismo? A indústria colapsou no Brasil justamente sobre o governo Lula. Quando Lula entra em 2003, a Ford, inclusive, é uma que para de investir no Brasil. Pega as vendas de caminhões de todas as marcas e pega da Ford. Você vê que em 2003, quando o Lula entra, as vendas da Ford despenca. Quando eles veem o Lula, eles falam, não, eu já conheço o Lula estava sempre com a gente lá no ABC, o Lula é presidente, eu vou embora. O Lula acabou com a indústria, a Dilma criou uma crise. Você vai no Brás aqui, o Brás era uma referência de venda de indústria têxtil e de comércio, era uma referência, tá? Para o Brasil inteiro. Pessoas vinham, a Feira da Madrugada, pessoas vinham de tudo quanto é estado para comprar aqui. Você tem menos de 50% das lojas hoje abertas, que elas não se recuperaram da crise criada pelo PT no governo Dilma. É esse partido que vai fomentar a indústria, que vai fazer a indústria crescer. Sobre a autonomia do Banco Central. Você que gosta de números de estudos, tem estudos, vários, não é um. E aí sim, todos eles, diferente do que você falou, todos os professores da Itália, eles acham que o fascismo é de direita. Mentira! Mentira isso, tá? Isso tem vários historiadores lá, tá? Vários, inclusive, que mostram a história do fascismo e do Mussolini, mostrando que ele era socialista a vida toda dele. Agora, todos os estudos, que aí são pesquisas, né? A gente nem pode chamar de estudo, mas são pesquisas, todas elas apontam que os países com Banco Central independente tendem a ter uma taxa de juros menor e favorece o país. E isso sim, esse você pode pesquisar, todas as pesquisas apontam para esse fato. E se eu gostei que o Leonardo ele é contra o roubo, a gente então tem que prender logo o irmão do Lula, né? Responsável pelo rombo absurdo no INSS, roubando pobres, né? Espero que a gente vá atrás disso, que o Lula prometeu que ia devolver o dinheiro, que ele não pode devolver um dinheiro que ele não recuperou. Como é que ele vai devolver esse dinheiro? Roubando mais de você, emitindo mais dívida, tá? E não sei como que a gente vai acabar com o PCC, se você mesmo no debate que a gente participou, você foi contra a mega operação no Rio de Janeiro. Então, se a gente não pode atacar os bandidos, como é que a gente vai combater o PCC ou mesmo o Comando Vermelho no Rio? Não vai. Enquanto tiver o PT, a gente vai ter crise, a gente vai ter criminalidade. Não tem jeito. É isso o modus operandi do PT. Eles estão aí há 5 governos no Brasil. Melhorou? Não melhorou absolutamente nada. Perdão. Bom, vamos lá. São muitas coisas. Devia ter pego minha folhinha aqui, mas... Tem aqui. Eu acho que vou pegar, mas... Quer aqui, caneta aqui, se puder, agradeço. Obrigado, doutor. Obrigado por socialismo. Mas veja, vamos lá. Eu divido as coisas. Não, minha cabeça tá boa. A minha cabeça tá boa. Vamos lá. Você falou sobre a questão do setor secundário no Brasil, sobre a indústria. Eu concordo, a indústria está sucateada no Brasil. Sim, eu tenho a indústria. Então, você sabe melhor do que ninguém. A indústria é sucateada no Brasil. Só que isso não começou em 2003. Começou lá atrás. E você sabe disso. Começou lá atrás. Inclusive, o ápice foi na gestão do Fernando Collor, no começo de 90, quando, de fato, o Collor resolveu adotar uma política ultra neoliberal, totalmente em contramão àquilo que a gente vinha desde a época do Vargas, né, que foi o grande entusiasta da industrialização no Brasil, o fascista Vargas, né, foi o grande entusiasta da industrialização, e depois com o JK. Mas, de fato, desde o Collor, o Brasil ele é sucateado. Mas aí não depende só do presidente da República, né? A gente está falando de forças econômicas, do empresariado, de vários setores que não são estimulados. O Brasil não cria condições para que essas pessoas produzam, para que a indústria tenha
tenha autonomia para poder se desenvolver, né? Não tem condições para isso. Então eu concordo que a gente tem que adotar uma política de combate, né, ao rentismo, de combate à especulação, de combate a esses investidores Faria Limers picaretas, para que a gente possa e muitos deles inclusive crescem com o dinheiro do Estado. Sim, né? Financiamento do BNDES, o caramba e tal, que é um Brasil, é uma excrescência, essa economia corporativista, né, em que um depende do outro, né? O Estado é parasitário da iniciativa privada, a iniciativa privada é parasitário do Estado. Isso eu acho complicadíssimo, mas acho que o Brasil ele tem que subsidiar, tem que investir em indústria, tem que criar condições materiais, tem que reduzir tributação, tem que reduzir várias amarras trabalhistas nesse sentido para a indústria. Eu concordo. Inclusive a China é um exemplo disso. Concordo. Eu acho que a China é um exemplo disso. Eu queria copiar muitas coisas da China. Eu também. Acho que um exemplo disso, eu acho que o Brasil ele tem que superar esse discurso em muitos setores. Não acho que tem que abandonar o agronegócio, eu acho de uma bobagem falar isso, até porque o Brasil, ele é referência mundial. O Brasil, nas poucas coisas que o Brasil é referência mundial, o agro do brasileiro é referência mundial, o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil alimenta 20% da humanidade. Não existe país no mundo que tenha uma tecnologia para o agronegócio como a brasileira. Isso não existe. Então, assim, o Brasil, querer que o Brasil ele largue mão do agronegócio num momento como esse, assim, repentinamente, é querer destruir a nossa economia. Não, mas isso ninguém falou, tá? É querer... Eu entendo que a gente precisa... Eu concordo que a gente precisa criar... A gente precisa investir no setor secundário, a gente precisa investir na indústria, a gente precisa criar condições para que o nosso varejo se desenvolva, que envolve a redução da taxa de juros. Enfim, tem vários fatores, mas o nosso agronegócio é orgulho, né? Eu falo por mim, eu acho que é orgulho brasileiro, né? Apesar da contaminação ideológica de alguns setores, mas não é a maioria, porque o agronegócio ele é muito sério no Brasil. Eu acho que a gente tem que investir muito mais. Eu acho que, inclusive, esse sinal do presidente Lula, não, porque o Lula é contra o agronegócio. O Lula é aquilo que eu falo, vale mais falar ou fazer? O Lula deu R$500 bilhão no plano Safra para o agronegócio. Então, veja, isso é histórico. Então, em relação a isso, queria falar. Você falou que o Lula nunca trabalhou, isso é uma bobagem. Um cara que passou fome na infância, veio para São Paulo, trabalha desde os 13 anos de idade, foi torneiro com 13 anos de idade, né? Foi torneiro eletrônico. Trabalhou muito, né? Torneiro mecânico. Trabalhou muito. O presidente não. Torneiro mecânico. Eu sei, meu pai trabalhou lá com ele. Torneiro mecânico. Aí todo mundo, eu conheço uns 20 que o pai trabalhou junto do Lula, que o Lula cortou o dedo, é sempre a mesma ladainha. Para de desmerecer o presidente. Não, eu conheço uns 20 que já trabalhou com o Lula, que fazia greve com o Lula, que fazia com o Lula, todo mundo aí, o Lula, todo mundo viu. Tava cheia a sala, e viu o Lula cortar o dedo, tava cheia a sala. Porque Então, só a Volkswagen chegou a ter quase 40 mil funcionários. É que você não tem noção do que era não, o e 40 mil tava vindo o Lula na hora que ele cortou. Ó, gente, ó, tô colocando o dedo aqui porque eu vou cortar meu dedo bem pra receber o lá. Pelo amor de Deus, gente. Não, pelo amor de Deus, assim, é umas coisas... Não, em relação a isso não vou nem discutir, porque... Enfim, quem deve trabalhar é o pessoal do MBL. Ali uma pauta importante agora aqui.